Paz e graça, meus queridos irmãos. Quero desejar a todos vocês um Shabbat Shalom, um sábado de paz, de alegria, em Mashiach Yeshua, no Espírito da Graça, o Ruach HaKadosh, Espírito Santo, Espírito do Santo, e também no nome do Pai, nosso Deus, nosso Senhor, Yod-He Vav-He, YHWH. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a religião verdadeira. Tema interessante, né? Religião verdadeira. Qual é a religião verdadeira? Eu não sei para onde que eu olho aqui, vocês me desculpam, tá? Tô meio perdido aqui. Não sei onde que é a câmera exatamente. Qual é a religião verdadeira, né? Muitas pessoas vão falar assim, a minha, A minha religião é verdadeira. Porque ela faz isto, ela faz aquilo outro, ela não participa nisso, ela não participa naquilo, tal, tá? Só que a religião verdadeira, pessoas, ela não tá ligada a denominações nominais, ou essas que a gente conhece por aí. Plaquinha lá, na porta da igreja, tal, batista, testemunho de Jeová, católico, evangélico, várias igrejas evangélicas. Santos dos últimos dias, tá. Quando a Bíblia refere-se à religião verdadeira, ela, primeiramente, o nosso Senhor Yeshua, ele não deixou placa de igreja, certo? Alguns católicos irão dizer, Pedro foi o primeiro que recebeu a chave, e ele fundou a Igreja Católica. Mentira. Não aconteceu isso. Qualquer pessoa que estuda a história sabe que isso é balela, tá? A Igreja Católica surgiu no ano 300 com Constantino, certo? Embora já havia sido mencionado nesse termo Igreja Católica um pouco antes, por alguns pais da Igreja. Mas Pedro ele não tensionou criar uma igreja e muito menos que ela se chamasse católica. Primeiro, por quê? Porque os discípulos de Jesus eram chamados de seita, Seita. Por que seita? Porque seita na Bíblia, no judaísmo, o conceito judaico, que é o que a gente tem que entender, seita é divisão, certo? Divisão. Paulo mesmo foi o apóstolo, não era apóstolo, Tiago era irmão de Jesus, ele não era apóstolo. Ele falou que eu tinha ouvido falar que Paulo estava se apostatando, ou se separando ali dos ensinos de Moisés, certo? Ou separação, criando seita, certo? Criando uma seita ali messiânica, digamos assim. Que era diferente dos ensinamentos de Moisés e tal. Então, a palavra seita nas escrituras significa separação, divisão, certo? Então, se nós analisarmos por este conceito, você vai entender que todas as religiões cristãs são seitas, todas. Aí você vai ficar bravo comigo, mas se você usar pela etimologia, A etimologia da palavra seita é divisão, separação. Então, todas as religiões cristãs são seitas. Todas. Por quê? Todas vieram do judaísmo, certo? Porque Jesus, gente, era judeu. Entendeu? Jesus era judeu. E aí, o que Jesus Cristo fez? Ele ensinou um modo de vida. Ele nem ensinou outra religião. Não estava ensinando outra religião. Não estava dividindo o judaísmo. Não estava fazendo isso. Entendeu? Ele ensinou um modo diferente de vida. Como viver o judaísmo. Isso que Jesus ensinou. Como deve ser vivido a Torá. É assim que Jesus Cristo ensinou a gente. Ensinou os seus discípulos. Então, primeiro, que a verdadeira religião é a religião de Jesus. Essa é a verdadeira religião. A religião de Jesus. Tá? Qual que é a religião de Jesus? Existe um nome para a religião de Jesus? Não tem um nome para a religião de Jesus. Ele não deixou o nome. Mas o Espírito Santo, ele deixou o nome para os verdadeiros seguidores, tá? Foram conhecidos primeiramente na Antioquia.
Depois eu vou mostrar esse versículo. Mas o ponto aqui é, o que é ser uma religião verdadeira? O que é uma religião verdadeira? Primeiramente, desvincula isso da sua cabeça. Religião verdadeira não está ligado com uma denominação. Tá? Então eu não posso afirmar que X ou Y ou Z é uma religião verdadeira, porque não é isso. Não é. Nenhuma religião nominal ela vai ser verdadeira. Nenhuma. Por que não vai ser? Porque todas vão fugir dos ensinos de Cristo. Ou aqui ou ali. Entendeu? Todas. Ao mesmo tempo que elas podem viver o Evangelho, né? Pregar o Evangelho, você vai ver que em algum ponto ela vai se desviar dos ensinos de Cristo. Vamos lá, vamos dar um exemplo para vocês então. Você fala assim, não, mas você está errado, a minha religião é verdadeira. Então tá, então pensa o seguinte. A religião verdadeira é a religião de Jesus. A religião de Jesus, o que ele veio fazer? Ele veio, apóstolo Paulo fala, unir os dois povos. Que dois povos são esses? Judeus e gentios, certo? Que estava dividido por um muro de animosidade por eras. Este muro, né, até tinha lá sido construído mesmo para separar de fato os gentios dos judeus. O templo ele não podia ser adentrado por gentios, né? Então tinha esse muro que separava. Tiago, ele nos ensina sobre a religião verdadeira, mas Paulo também ensina, como Jesus também ensina. Jesus disse que teria dois rebanhos, o pequeno rebanho, né, e as outras ovelhas. O que é esses dois rebanhos? Bom, não são os que têm esperança de viver na terra e os que têm esperança de viver no céu. Não é disso que Jesus está falando. Paulo falou que há apenas uma esperança para os cristãos, tá? Com apenas uma fé e um só batismo para os cristãos. Bom, esse pequeno rebanho, Jesus está se referindo-se aos gentios, aos judeus, né? Aos judeus, que de fato, se você for analisar a quantidade dos judeus que aceitaram Yeshua, é pequenos em comparação com as outras ovelhas de gentios que aceitaram Jesus, Yeshua. Então, por isso Paulo fala que ele veio para derrubar o muro que os separava, falando de que? Gentios e judeus. Então a igreja de Jesus, ela é uma igreja que ela é unida entre os judeus e os gentios, entende? Agora, a primeira coisa que você tem que perguntar, a minha religião ensina isso? Por quê? Se a sua religião ensina a teologia da substituição, o que é a teologia da substituição? É a teologia que explica em que Deus ele substituiu Israel pela igreja. Deus não substituiu Israel pela igreja. O que Deus fez? Deus enxertou as nações, né, a igreja em Israel, certo? Sendo que Israel também é a igreja. Entendeu? Então, a oliveira, ela é a igreja. O que é a oliveira? A oliveira é Israel e os enxertados. Israel carnal, que foi enxertado, gentios, que pela fé em Cristo, foram beneficiados e fazem parte agora por meio de enxerto, a oliveira, as promessas, tudo que foi dado a Israel, agora também é dado aos gentios, quando eles têm fé em Jesus, Yeshua. Só que essa oliveira, ela tem que estar em Cristo, né? Então, o Estado de Israel em si, eles não estão em Cristo. Todo. Né? Eles não acreditam em Cristo, para começo de conversa. Mas existem judeus que são judeus messiânicos, que acreditam em Jesus, né? Que sabem que ele é o Messias. Então, esses aí fazem parte da igreja. Então, se você já acredita na teologia da substituição, você vai olhar para um grupo de cristãos judeus, né? Judeus messiânicos, você vai falar assim, eles não são a religião verdadeira. Você vai falar isso, né? Porque os judeus negaram a Jesus, você vai falar isso. Só que a igreja de Cristo, veja só, por isso que não tem como você falar que existe uma religião verdadeira. Porque não existe uma religião que tenha uma religião em si, né, digamos assim, mundial, né, que tenha judeus e gentios convivendo juntos. Não tem, né? Mundialmente falando, certo? Tem ali, né, alguns grupos, né, aqui no Brasil tem algumas congregações de gentios e judeus, né?
o movimento messiânico é muito bonito, você tem que conhecer, você saber, né, que existe judeus e gentios convivendo junto. Só que são de grupos separados, né? Então não é assim uma unidade de religião. Porque a premissa é o seguinte, que alguns levam, né, na cabeça deles. Tem que existir uma religião verdadeira e todas as outras têm que ser falsas. Se essa aqui é a verdadeira, então quer dizer a outra é falsa. Quer dizer, se a congregação lá dos Benei Or, né, os Filhos da Luz, é a verdadeira, então quer dizer que a congregação do mais de Sião, né, lá de Belo Horizonte, então eles não são verdadeiros. Só que os judeus messiânicos não pensam assim, entende? Tá vendo pensamento diferente entre o pensamento cristão? Também os cristãos, a grande maioria também não pensam assim, certo? Alguns grupos pensam na exclusividade da fé, mas a grande maioria sabe que às vezes aquela outra religião ali, outra igreja, né, o batista sabe que às vezes o assembleiano também vão ser salvos, certo? Então, às vezes eles até comungam, né, da fé, né, de algumas ideias e tal, mesmo divergindo, mas eles respeitam uma ou outra. Existem religiões que não, tem religiões que rotulam as outras de religião falsa, de Babilônia, disso e daquilo, né? Então, a ideia é que, se você analisar bem, não tem como existir apenas uma religião verdadeira, entendeu? Por quê? Porque senão Deus estaria usando de parcialidade, certo? E Jesus ele veio acabar com isso. Então, o que é a igreja verdadeira? A igreja de Jesus. O que é a igreja de Jesus? Não é um templo físico. Não é um grupo específico, né? A igreja de Jesus, ela subsiste desde quando ele morreu, ressuscitou, né? E existirá quando ele voltar. Aí você pensa, que igreja existia quando Jesus Cristo morreu? Só existia o judaísmo. Só existia o judaísmo. Não tinha católico, não tinha evangélico, não tinha protestante, não tinha nada. Então não tem como as igrejas hoje eles quererem usurpar o título de religião verdadeira, porque eles nem existiam. Certo? Não tem como. De religião que existia na época de Jesus era o judaísmo. Então Jesus veio e ensinou um estilo de vida, que é chamado por muitos de religião. A palavra religião, do latim, significa religare, tá? Aquele que liga. Liga o quê? Liga o ser humano com Deus. Então, religião, a única religião verdadeira que existe é aquele que religa as pessoas com Deus. Aí eu pergunto, o que liga as pessoas novamente com Deus? O apóstolo Paulo em Romanos fala que nós todos fomos destituídos da nossa graça, né? E ele fala que Cristo ele veio nos reunir novamente com o Pai. Então Jesus é o caminho. Então Jesus é a única religião verdadeira, certo? Cristo Jesus é a única religião verdadeira. E as denominações que surgiram em nome de Jesus? Que existem várias seitas, né? Separações, divisões, né? Todas essas. Elas são a Igreja de Cristo? São, também. Também são a Igreja de Cristo. Embora muitas com ideias diferentes e até mesmo algumas afastadas das Escrituras Sagradas. Acontece também. Mas o ponto não é em si aquela denominação religiosa ali, mas sim o ser humano que vive dentro dela. Porque a Igreja de Cristo não é grupos, entende? Não é o lugar físico, não é uma placa. A Igreja do Cristo são pessoas que vivem a vida de acordo com a fé em seu nome, que são pessoas que estão buscando agradá-lo de todo o coração para servir o Pai, né? Então essas são as pessoas que compõem a Igreja de Cristo. Então se você faz parte da Igreja de Cristo, não significa que você necessariamente precisa estar dentro de uma religião nominal, né? Você pode pertencer à Igreja de Cristo e não pertencer a uma igreja nominal, né? Por exemplo, eu não pertenço a nenhuma religião nominal, né? E eu faço parte da Igreja de Cristo. Por quê? Porque a Igreja de Cristo são pessoas. É um edifício que está sendo construído com pessoas. A Igreja de Cristo está no mundo. Entendeu? Então existe uma religião verdadeira. Existe a Igreja de Cristo.
Embora essas pessoas estejam espalhadas nas muitas e muitas religiões nominais, ou até mesmo elas estão desigrejadas. Quer dizer, desigrejadas no sentido nominal, né? Porque quem pertence à Igreja de Cristo não pode estar desigrejado, porque a igreja vive dentro dele e ele vive dentro da igreja, certo? Esse que é o ponto. Só que, do ponto de vista de Deus, existem práticas que definem, né, um cristão como sendo um cristão que vive uma religião verdadeira, né? Qual que é a religião verdadeira? Cristo. Então o cristão tem que seguir Cristo, certo? E aí Tiago, né, que era irmão de Jesus, Yeshua, ele disse assim, olha, é o texto que nós vamos ler. Aqui eu estou em Tiago, capítulo 1, verso 27, tá? Tiago 1, 27. Diz assim, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar, né? A palavra visitar aqui significa o quê? Cuidar, os órfãos. Quem são os órfãos? Aqueles que são desamparados, e as viúvas nas suas tribulações, e se guardar e a si mesmo guardasse incontaminado, né? Essa versão disse isso. Vamos ver aqui uma outra versão. Bíblia Rara, agora a Bíblia de Jerusalém, tá? Que eu estou lendo aqui agora. Com efeito, a religião pura e sem mácula diante de Deus nosso Pai consiste nisso. Olha só o que é a religião verdadeira. Visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se livre da corrupção do mundo. Agora a Bíblia é linguagem de hoje. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e não se manchar com as coisas más deste mundo. Agora a Bíblia TNM, tá? TNM, de 86. A forma de adoração que é pura e imaculada do ponto de vista de nosso Deus e Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações e manter-se sem mancha do mundo. E por último, viva. Os cristãos puros, sem falta, do ponto de vista de nosso Pai, é aquele que cuida dos órfãos e das viúvas, e cuja alma pertence fiel ao Senhor, sem se contaminar nem se sujar. Bom, deixa claro para nós, nessas várias versões aí, o único ponto. O que é a religião verdadeira do ponto de vista de Deus? Cuidar de órfãos, de viúvas em suas tribulações e manter-se longe das práticas do mundo. Está dizendo santificação, santidade. Então, a religião verdadeira, ela não é uma placa, certo? Por quê? Porque não tem como, não existe como uma placa ela representar tudo isso, certo? Não tem como, porque você vai ver outras placas também fazendo, ou não. E dentro dessa placa existem pessoas ali que não estão se contaminando com o mundo, mas também existem muitas outras que estão se contaminando com o mundo. Então você vai perceber então que aquela denominação em si, se fosse julgar por denominação, né, você vai ver que ela não está santa perante Deus, porque vai ter membros ali que não estão santos, né? Por quê? Porque o negócio não é um grupo ali de placa, o negócio são pessoas, né? A igreja, ela subsiste, certo? No meio dela tem joio e tem trigo, é isso que vocês têm que entender. Então a igreja do Senhor Jesus, ela é a católica, ela é a evangélica, entendeu? Elas são todas as igrejas de Cristo, né? Que falam do nome de Jesus. Só que no meio dessas igrejas você vai ter joio também, você vai ter pessoas deturpadas, né? Pessoas com fé deturpada, explorando os outros, ganhando dinheiro nas custas dos outros, enganando, mentindo,
né, criando regras humanas e esses vários problemas. Mas não deixe de ser igreja de Cristo, tá? Não deixe. Então, você não pode menosprezar as outras pessoas que têm outra religião ou que não têm também, no meu caso. Eu não tenho nenhuma religião, né, nominal. A minha religião é Jesus, Yeshua. Então, você não pode me menosprezar porque eu não frequento um templo. Porque eu sou o templo do Senhor. O Espírito Santo reside em mim, certo? Então, se você me menosprezar, você está menosprezando o templo do Senhor. Como também eu não posso menosprezar os católicos, os protestantes, os evangélicos, os adventistas. Não posso. Por quê? Porque o juiz é Deus, né? É Jesus que é o juiz. E ele vai definir o galardão que cada um vai receber, de acordo com as suas obras. Mas a fé, ela vai dar salvação para todos que tiverem, né? A salvação vem da fé, o galardão vem das obras. Eu já fiz um vídeo no canal. Então, do ponto de vista de Deus, praticar a religião verdadeira não é você praticar o catolicismo, ou você praticar os ensinamentos do Batista, ou do Testemunho de Jeová, ou do Adventista, ou do Assembleiano. Não é isso. Não é os conjuntos de regras humanas que vai definir se você segue ou não a religião verdadeira. O que vai definir que você segue a religião verdadeira é a sua conduta como cristão, certo? Quais são essas principais condutas que Tiago fala aqui? Cuidar dos órfãos, né? Aí nós temos que falar do antigo Israel. Deus, ele fez com que o povo de Israel cuidasse dos órfãos e das viúvas. Se você pegar toda a história de Israel, nas leis, na Torá, você vai ver que Deus, ele se preocupa com o pobre, com o desafortunado, né? E ele sempre proveu meios e legislações no seu povo Israel para que essas pessoas fossem cuidadas. E muitas vezes, quando Deus, ele disciplinava a nação de Israel, é porque as pessoas ali estavam maltratando as pessoas com carência. Então, uma coisa que nós aprendemos é que é importante obras sociais, certo? Às vezes você fala assim, o importante é pregar o reino, o novo mundo vem aí, né? Alguns falam assim, Jesus vai resolver tudo. Eu não posso mudar o mundo. Você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar a vida de uma pessoa que está passando dificuldade, que está passando fome, certo? Um familiar, um parente, um amigo, um desconhecido que você não conhece, mas você sabe que ele está passando dificuldade. Você pode dar um alimento, né? Uma roupa, um dinheiro para aquela pessoa. Isto é ser cristão. Jesus, embora Jesus fazia, né, a pregação, digamos assim, das boas novas, que era falar sobre o reino, Jesus, ele se preocupava com as pessoas. Jesus, ele alimentou multidões, né, 2 vezes ou mais. Jesus, ele dava dinheiro para os pobres. O único motivo de existir uma caixinha com Jesus era para eles darem para os pobres e cuidar das necessidades deles. Jesus não tinha uma caixinha com ele, né, até que Judas estava roubando, para construir um templo. Você já viu isso na Bíblia? Que Jesus Cristo estava juntando dinheiro para construir um templo? Você já viu que algum apóstolo, algum profeta, pelo menos assim, apóstolo, né? Algum apóstolo ou algum discípulo de Jesus Cristo, no primeiro século, estou falando, os que teve contato com Jesus Cristo, se preocupou em construir um templo, um lugar para adorar? Paulo fala de dinheiro na Bíblia, recolher dinheiro, né? Fala isso. Mas o objetivo era construir um lugar de adoração? Tem isso na Bíblia? Você já achou isso em algum lugar? Porque nas Escrituras do Novo Testamento, em nenhum lugar aparece o conceito de que os apóstolos estavam arrecadando dinheiro para construir um ambiente de adoração. Tanto é que muitos, em Atos, os apóstolos estavam vendendo suas casas, seus bens e estavam levando aos apóstolos. Para quê? Para comprar comida e distribuir aos pobres. Tanto é que teve uma briga lá, né, entre as viúvas que falavam hebraico e as viúvas que falavam grego. As viúvas gregas estavam sendo negligenciadas na alimentação diária. Aí foi onde os apóstolos chamaram 7 homens e resolveram o problema. Então, ali, se nós formos olhar assim, o que as igrejas fazem hoje, né, as religiões de modo geral, as religiões logo já abrem as portas pensando em arrecadar um dinheiro para construir uma igreja, construir um lugar, né? Não é assim que pensa a religião atual, né? Aumentar a sede, construir estúdios.
isso, aquilo, templos maravilhosos, luxuosos, enquanto as pessoas estão passando fome, né? Enquanto muitas pessoas dentro dessas religiões estão passando dificuldade. Então, você não vê isso na Bíblia. O que você vê são os apóstolos cuidando das necessidades das pessoas. Quando havia coleta na congregação primitiva, o objetivo era para alimentar pessoas, era para vestir pessoas, né? Se houve algum tipo de construção, não foi para que essa construção servisse como igreja, mas sim para que servisse de moradia para alguém que perdeu sua moradia, né? Eu também não conheço nenhum exemplo bíblico disso, mas pode ter acontecido de algum no passado, algum discípulo do passado, dos primeiros, ter reunido algum dinheiro para ajudar alguém que perdeu uma casa, né? Para ajudar ele a lidar com a dificuldade. Então, se você ver e reparar, né, não estou criticando as religiões atuais. Quer dizer, estou fazendo uma crítica construtiva, né? Você percebe que as religiões estão muito preocupadas, às vezes, em crescer, né? Expandir. É como se fosse uma empresa, sabe? E o bem-estar das pessoas dentro da religião, às vezes, são negligenciados. Viúvas sendo negligenciadas, órfãos sendo negligenciados, né? Às vezes, é até vergonhoso para o meio cristão quando você vê, né, os kardecistas, tal, o pessoal do espiritismo, que são muito ativos na obra de doação, de fazer boa caridade, de fazer boas ações, né? Às vezes dá vergonha de ver como que os cristãos não fazem isso, mas, né, às vezes o espírita ali está fazendo, né? Tá fazendo o que Jesus Cristo falou que tinha que fazer, que era cuidar dos pobres. Então, assim, é um pouco contraditório isso. Então, a religião verdadeira, pessoas, ela não está ligada com um rótulo, uma igreja, um grupo de pessoas. Uma igreja, um rótulo, ali dentro tem a igreja de Cristo, certo? Tem pessoas verdadeiras ali que vivem o evangelho, que estão se mantendo longe das manchas do mundo. Quero falar um pouco sobre isso, manchas do mundo, né? Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, né? Nem fornicadores, nem adúlteros, nem homens que se deitam com homens, nem gananciosos, herdarão o reino de Deus, né? Então essas são as manchas do mundo. Nós temos que manter a santidade. A Bíblia fala isso. Pois sem ela nenhum homem verá o Senhor. Para que você seja a igreja de Cristo, o requisito básico é esse. Por quê? Porque a igreja de Cristo é contemplada com o Espírito Santo. Entendeu? A rua Hakadosh, a rua Hamashia, a rua do Senhor, né? Pai, e a rua do Filho, o Espírito do Filho, o Espírito do Mashiach. E para que o Espírito Santo viva em um ser, né, essa pessoa precisa estar em santidade, né? Por isso que o nome é Espírito Santo, né? Não é à toa. Quando a pessoa não está vivendo em santidade, não tem como o Espírito Santo, entende? Continuar ali por muito tempo. Você viu Sansão, né? Sansão ele fazia as coisas, Deus dava o Espírito para ele fazer o propósito dele e tal. Mas não teve jeito, o Espírito não tinha como continuar nele, ele era um homem de pecado, né? Ele era um homem de pecado. Porque o Espírito ele não vai viver em pecado, certo? Num templo de pecados. O apóstolo Paulo falou assim, olha, que a gente não deve fazer com que o corpo de Cristo se torne o corpo de uma meretriz, né? Quer dizer, quando a gente contamina o nosso corpo com as meretrizes, a gente está fazendo o corpo de Cristo uma meretriz, a gente está levando o corpo de Cristo à vergonha, porque nós somos o corpo de Cristo. Então a santificação é importante. Então, se você quer saber se você faz parte da igreja verdadeira, a igreja de Cristo, você tem que se perguntar, né? Eu vivo em santidade? Eu me esforço em viver em santidade? Em Espírito Santo? O Espírito do Pai vive em mim, né? Eu tenho obras práticas de bondade, né? Não adianta, gente, falar que você é cristão, que você prega, que você faz o diabo a quatro. Não adianta se você não faz coisas boas pro próximo. Se você não cura a dor, se você não acalenta as almas, se você não faz nada pelo próximo, você não é verdadeiro cristão, entendeu? É mais importante você fazer coisas boas para o próximo, beneficiar as pessoas, do que você sair por aí falando de Cristo, falando de Cristo, falando de Cristo. Não faz nada para ninguém. Só pensa em você mesmo, entendeu? As pessoas estão sofrendo em sua volta, em seu redor, e você não faz nada. Não é assim que os apóstolos viviam, não é assim que Jesus vivia, né? Quantas e quantas vezes você vê Jesus
curando, ressuscitando, alimentando, né? Fazendo coisas para as pessoas. Quer dizer, ele mais fazia, né, coisas para as pessoas que as pessoas para ele. Então, ser cristão é a essência da religião verdadeira. Seguir a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, é a essência. Você não precisa estar dentro de uma igreja evangélica ou católica ou qualquer seja o que for para você ser um verdadeiro cristão. Você não precisa, entendeu? Se você quiser, tudo bem, né? Você tem que avaliar se as coisas que fazem dentro dessas religiões, sua consciência não vai doer, né? Infelizmente, eu não consigo mais participar de religião, né? Porque eu vejo problema em todas, né, as religiões nominais. Então a minha consciência vai ficar me cobrando, né? De eu participar de uma ou de outra, porque eu sempre vou ver coisas que ali não está honrando o Senhor. Então eu vou me incomodar, eu vou querer lutar contra aquilo, vou querer falar contra aquilo e as pessoas não vão gostar, eu vou criar problemas, né? Então eu decidi não fazer parte. Por quê? Porque eu não quero também criar problemas para as outras pessoas, mas em compensação eu vou falar da palavra de Deus, né? Do que ela fala, do que eu entendo ser certo. Posso me eximir disso. Entendeu? Então, sobre a religião verdadeira, existe a religião verdadeira? Existe. Qual que é a religião verdadeira? Aquela religião que você pratica quando Jesus mora dentro do seu ser. Aquela que te motiva a acalentar o seu próximo que está sofrendo. Aquela que te faz se manter longe das barbaridades que fazem no mundo. Mas não é porque você está lutando, não é porque você... Não. É o Espírito Santo dentro de você emanando e você fazendo porque você ama, não porque você é obrigado, entendeu? Você não é obrigado. Entendeu? Você não é obrigado. Deus não te obriga a nada. Deus não quer obrigar ninguém a nada, né? Tudo isso que nós estamos vivendo hoje em dia aí é por causa do livre-arbítrio, né? Deus ele não está te obrigando a nada. Ele não quer que você seja obrigado a ser um cristão ou viver uma vida correta. Ele te dá a opção, né? Ele te mostra Jesus, Yeshua. E aí, se você permitir Jesus trabalhar em você, né, como sumo sacerdote, você vai ver o Espírito Santo na sua vida. A transformação que acontece. A mente abre, o Espírito ele começa a residir em seu ser, e você começa a viver uma nova vida, né? Essa é a nova vida, é uma nova realidade. Uma realidade em que você não precisa de pessoas para falar o que você precisa fazer. Certo? Cristo falou que nós não devemos ter líderes. Cristo falou isso, né? Que o único líder de nós é Ele, Cristo, né? Cristo é o único líder. E existe, né? A gente sabe que existe uma liderança religiosa. Mas a gente não deve encarar essas pessoas como superiores a nós, não. São pessoas que vieram para nos ajudar, nos abençoar com sua presença. Então, eu também não falo contra a liderança, pastores e assim por diante. Né? São pessoas que estão ali para beneficiar o povo, né? Para ajudar, para auxiliar, para encorajar, para dar suporte, né? Orar para essas pessoas. Então precisa, né? Precisa ter, só que não é assim do jeito que a gente acha que é, certo? Beleza, vamos terminar por aqui. Já está dando meia hora de vídeo. Aqui já deu também que a memória já está cheia, né? No celular. E espero que essas palavras aqui, certo? Seja boa para a sua vida, que você entenda que você não precisa ficar sofrendo em religião nenhuma, certo? Você não precisa ficar sofrendo em religião nenhuma. Você pode viver a religião verdadeira dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu lugar de trabalho, né? Dentro da sua vida. Jesus morando em você, você está praticando a religião verdadeira, certo? Foi assim que o cristianismo subsistiu durante todo esse tempo. As divisões que existem hoje são apenas divisões, entende? Cada um tem um pensamento, um modo de se comportar e tal. Se você se sente bem dentro de alguma divisão, beleza, faça. Mas se você também não se sente, você também não está livre aí para cometer o que você quer e fazer o que você quer. Não, você é alguém que pertence a Cristo, né? Você vai conhecer a outra pessoa e vocês vão comunhar na fé, né? E também a gente, a igreja de Cristo, a gente não está sozinho, né? A gente não tem que se reunir, né? A Bíblia fala isso, tem que se reunir para edificar, né? Então hoje são várias formas que nós fazemos isso. Online é uma delas. Em tempos de pandemia, né? Dificuldades, temos que nos apoiar uns aos outros. Eu apoio vocês, ajudo vocês, vocês me ajudam, né? Orando por mim, mandando mensagens de revigoramento, até comentando no grupo, né?
E a gente vai trocando experiência, né? Trocando fé, aumentando a nossa fé e santidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Shabbat Shalom a todos e que o nosso Senhor Yeshua HaMashiach e nosso Deus Yod-Heh Vav-Heh seja com cada um de vocês.